Pode, pode iniciar, irmão César. Pois não. Antes do Concílio Vaticano II, qual era o panorama das igrejas? Pelo menos era o que eu notava. Eu era adolescente, quase uma criança ainda, em 1962, mas o que era que eu notava? A igreja era frequentada eminentemente por crianças e idosos, principalmente mulheres. Mulheres e crianças. Os homens, eu acho que até por uma questão de machismo, ou por uma questão de falta de oportunidade, porque antes do Concílio Vaticano II, não era que o leigo não participasse da igreja. Ele participava sim, mas de uma forma muito tênue. Depois do Concílio Vaticano II, em 1965, quando as missas passaram a ser celebradas na língua pátria de cada país, então, depois do Concílio Vaticano II, o leigo ganhou expressão bem maior dentro da Igreja Católica. E hoje, praticamente, o leigo faz de tudo dentro da Igreja Católica, inclusive presidir celebrações. Eu mesmo, como ministro extraordinário da Comunhão Eucarística, eu já presidi mais de uma vez missas. O que nós não podemos é consagrar o corpo e o sangue de Jesus. Na hora da comunhão, nós temos que distribuir o que já existe no sacrário. Mas o leigo hoje faz de tudo dentro da Igreja Católica. E então os homens começaram a se aproximar da igreja. Começaram a se aproximar e surgiu o texto dos homens. Eu estou procurando ser bem objetivo para eu não me alongar muito, mas muitas coisas aconteceram até surgir o texto dos homens. Eu queria abrir um parênteses, Evânio, e dizer que tem alguma coisa aqui que está tirando a minha visão. This meeting is being recorded. Eu acho que eu vou clicar em continue. Pronto, sumiu. Então, o texto dos homens. Eu inicialmente estranhei essa iniciativa, porque eu pensava da seguinte forma: se a igreja queria incentivar ou implementar a reza do Santo Terço, que é a oração predileta de Nossa Senhora, devia ser o terço de todos, e não só para os homens. Mas aí eu comecei a compreender depois. Não, é uma forma, sim, de aproximar os homens da igreja. E também eu fui analisando em outro aspecto. O texto dos homens não é o clube do Bolinha. Se alguma mulher, por acaso, quiser acompanhar o texto dos homens, pelo menos aqui em São Camilo de Léres, não sei se o nosso amigo Flávio está por aí, o nosso coordenador. Eu estou vendo o Wilson ali, rapaz, meu amigo de infância. Flávio está. O Flávio está. Pronto. Então, pelo menos lá em São Camilo de Léres não é o clube do Bolinha. Se algum homem quiser rezar o texto acompanhado da sua esposa, nada contra. É uma oração como outra qualquer. Então, o texto dos homens é, sim, um movimento válido, não só oracional, mas um movimento de ação. Porque a oração é o início de alguma coisa. Tem muita gente que pensa que a oração é um fim. A oração não é um fim. A oração é um meio. Jesus subia ao monte para rezar, mas ele descia. E quando ele descia, era para a missão. Nós conhecemos aquele famoso episódio da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Ele subiu com Pedro, Tiago e João. Estava tão bom lá em cima que Pedro disse: homem, vamos ficar aqui, pelo amor de Deus, vamos construir 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Senhor, é bom ficarmos aqui. Ele disse: não, a nossa missão é lá embaixo. E é aí onde eu digo: a missão do cristão começa da porta da igreja para fora. Muita gente vai estranhar isso. Lá dentro da igreja, nós estamos rezando, sim, mas a partir daquele momento
terminado aquele momento oracional, é partir para a missão. E a missão é da porta da igreja para fora. Nós mostramos que somos cristãos, não é ali dentro da igreja trancado naquelas 4 paredes, é nas nossas atitudes como cidadãos, como homens, como esposos, como profissionais. É aí que nós mostramos que somos cristãos. Então, a missão começa da porta da igreja para fora. Então, a oração do Terço dos Homens, assim como a missa também, a missa vem do latim, do verbo micere, que significa missionar. Portanto, a palavra missa vem de missão. Cada missa que nós assistimos, nós temos que continuar essa missa na vida. Não é só assistir a missa todo perfumadinho na igreja, bonitinho, a melhor roupa da semana e ir para casa, não. A partir dali tem uma missão. E essa missão é executada a partir do momento em que a gente sair daquele momento. Dentro da igreja é até muito cômodo, né? Todo mundo professa a mesma fé, tudo irmão ali, tudo legalzinho, um cafezinho, um papinho. Nesses tempos de pandemia, a distanciamento, né? Mas o que acontece geralmente é isso. Então, a missão da igreja começa a partir do momento em que terminam as orações. Oração só tem sentido se for com ação. Por isso que na palavra existe ação. Oração. Muito bem. A reza do Rosário, o Santo Terço. Muito bem. O terço, por que é que nós chamamos de terço? E parece que aconteceu aí alguma coisa, uma fuga de... Ah, sim. É nosso... só a tela, para os meninos verem, é bem rápido. Ah, certo. Por que é que nós rezamos o terço? O terço, essa palavra surgiu porque o Santo Rosário era composto por 3 terços. Mistérios gozosos ou mistérios da alegria, a mesma coisa. Mistérios gloriosos, aliás, mistérios dolorosos e mistérios gloriosos. Por isso se chamava terço. O Papa João Paulo II criou um 4º terço, que os mistérios luminosos ou mistérios da luz. Então, a rigor seria o 4º. A gente não rezar o terço, e sim o 4º, ou seja, 1/4 do rosário. E se nós rezarmos o rosário por completo, que eu já participei dessa experiência mais de uma vez, eu acho que vocês também já, talvez até mais do que eu, existe uma sequência. Nós começamos pelos mistérios gozosos, o mistério da alegria, que é o mistério do nascimento de Jesus. Depois passamos para os mistérios luminosos, que são os mistérios da vida de Jesus, até como missionário. Depois passamos para a dor que ele sentiu ao subir aquele Calvário ou Gólgota se chamava também. E, finalmente, os mistérios gloriosos, que é a sua ascensão ao céu e depois a assunção da sua mãe Maria. Muito bem, então, mas por tradição nós continuamos chamando terço. Terço dos homens, ninguém vai dizer o 4º dos homens, né? Porque tem muita gente que vai pensar até que 4º é para dormir, né? O 4º dos homens é para os homens irem dormir. Não, não. Deixa o terço mesmo, por enquanto é o terço dos homens. E por que rezar o terço? Primeiro é a oração predileta de Nossa Senhora. Ela revelou isso em várias aparições. Essa aparição de 13 de maio de 1917 em Portugal, muita gente pensa que só houve essa aparição. Não, foi a última, foi a aparição culminante dela. E ela, em todas as aparições, ela dizia: rezai o terço todos os dias. Ela recomendava aqueles 3 pastorinhos que inicialmente estavam ali, 3 pastorzinhos humildes. Aliás, eu queria até fazer um adendo, que Deus se manifesta sempre através das pessoas humildes.
Ora, Deus é Deus. Ele pode até se manifestar através de um poderoso algum dia. Se ele quiser, ele faz isso. Mas a história nos mostra que Deus geralmente se manifesta através das pessoas humildes. Ou seja, é aquele velho ditado popular: de onde menos se espera é de onde mais vem. Às vezes a gente não espera nada de uma pessoa, e é justamente aquela pessoa que é inspirada pelo Espírito Santo que resolve determinado problema. Eu vou contar uma história rápida aqui de um arcebispo daqui de Natal, já falecido. Ele disse que um senhor muito famoso aqui em Natal estava às portas da morte e não se converteu. Mandaram chamar o arcebispo. O arcebispo conversou muito com ele e não conseguiu convertê-lo. Entrou uma pessoa humilde no quarto, disse duas palavrinhas e o homem converteu-se. E foi para a casa do pai, segurando na mão de Deus. Então, olha, veja só que Deus se manifesta nos pequenos. Outra coisa também, a segunda razão para nós rezarmos o texto, é que ela nos conecta ao próprio Jesus. Você veja que até mesmo nas Ave-Marias existe a palavra Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Essa palavra Jesus ela foi acrescentada depois, porque a oração da Ave Maria se compõe de 3 partes. A primeira parte, a anunciação do anjo Gabriel. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A segunda parte, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Foi isso que Isabel disse para Maria. Ela não citou o nome Jesus aí. Esse nome Jesus ele foi agregado muito tempo depois por um papa. Acho que foi, eu não tô bem lembrado quem foi o papa agora, mas ele foi quem agregou. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. É a segunda parte da Ave Maria. E a terceira parte foi composta pela humanidade. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Isso significa o quê? Que Nossa Senhora reza por nós às 24 horas por dia. Em todas as partes do mundo, neste momento, tem alguém dizendo isso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, Maria passa as 24 horas do dia rezando por todos nós. Então, esta é a segunda razão. Primeiro, oração predileta de Nossa Senhora. Segundo, porque a oração da Ave Maria e a oração do Santo Terço como um todo, a oração do Santo Rosário como um todo, nos conecta ao próprio Jesus através da sua mãe. Que, aliás, aqui vem outro adendo. Muita gente condena esta expressão, Santa Maria, Mãe de Deus. Eu não acho nenhum problema de entender isso. Facílimo. Jesus era Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Quem me ouve, ouve o Pai. Quem me vê o Pai. Então, ele era filho biológico de Maria Santíssima. Então, ela ganhou. É um dogma da igreja, viu, gente? É um dogma da igreja, porque Nossa Senhora tem 4 dogmas na igreja. O que é um dogma? É uma coisa que a gente não pode discutir. Quando é proclamado pelo Papa, quando é proclamado pelo Colégio Cardinalício, esta proclamação é sob a égide do Espírito Santo. Nós não temos condições nem racionalidade para entendermos tudo. E quem disse que nós precisamos entender tudo na vida? Quando você olha uma obra de arte, você se sensibiliza. Por que você gostou daquela obra de arte? Não sei. Eu gostei. Gostei daquela música, gostei daquela escultura, daquela pintura. Então, a escola do racionalismo já passou há muitos séculos. O estruturalismo, o racionalismo, essas escolas do pensamento humano já passaram
passaram há muito tempo. Inclusive o racionalismo, o positivismo já passaram. Então, os dogmas da igreja são irrefutáveis. Que, aliás, também eu quero dizer que o Papa é infalível em matéria doutrinária. Ele é falível em matéria humana. Se o Papa Francisco viesse aqui a Natal, viesse aqui à igreja de São Camilo de Léres e, por engano, fosse para a igreja Candelária, aí sim é um erro humano. Mas em matéria doutrinária, o Papa é infalível. Não adianta nós querermos discutir o dogma da igreja, porque os dogmas da igreja, porque é mesmo que nós atirarmos pedra na lua. Não adianta nada. Nós temos que ter fé. É isso que nós precisamos ter. Muito bem. Então, as orações do Santo Terço. Vocês sabem bem que o Santo Terço não precisa... Aliás, eu queria até dizer, eu não vim para cá para ensinar nada a ninguém. Eu acho que tudo que eu estou dizendo aqui, vocês já sabem até melhor do que eu, e talvez eu estivesse apenas relembrando alguma coisa. Relembrando alguma coisa. Então, existe a oração do credo, existe o Pai Nosso, que foi proferida pelo próprio Jesus, existe a Ave Maria, que eu já falei mais ou menos aqui, a sua composição, existem as jaculatórias apropriadas do Santo Terço, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus. Outro dogma da igreja, que não é difícil de entender também. Eu não sei por que tanta gente questiona isso. Você, eu, qualquer um de nós, temos mais de uma função na vida. Nós somos pai de família, somos profissionais, somos pessoas de igreja, somos cidadãos, exercemos o direito do voto, fazemos parte do nosso grupo de amigos. Agora, na pandemia, cuidado, de máscara, hein? Fazemos parte do nosso grupo de amigos. Em cada local desse, a gente está desempenhando um papel. Você é uma pessoa diferente? Não. Então, teve Deus Pai que nos criou, teve Deus Filho que nos remiu, e teve Deus Espírito Santo que nos dirige, nos conduz. É o Espírito Santo que conduz a igreja. É o Espírito Santo que está conduzindo esse encontro aqui agora. Esse encontro que está sendo feito sob a égide do amor. Amor é isso, minha gente. Amor não é só você abraçar uma pessoa, dar beijinho, 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 bye, bye, não. Amor é isso que está acontecendo aqui agora. Essa união, essa junção de pessoas para falar sobre Deus. Amor é isso. E outras atitudes que nós possamos tomar fora da igreja, depois de nos abastecermos com nossas orações. Muito bem. Então, nós... Só um instante. Olha, fica tranquilo, agora que é 8h20, tá? Fique bem tranquilo. Nós estamos com 54 irmãos aqui na sala com o senhor, tá bem? E pode ficar tranquilo que está dentro do tempo. Ok. Estou até me lembrando daquela música da Roberto Carlos. E é 54, 54 o número do seu sapato. Bom, mas vamos lá. A gente não está falando aqui para falar de música, mas de orações. Então, a oração, eu estava falando, você tinha colocado aí uma figura, dá para você colocar mais uma vez? Pronto, então, existem os mistérios do terço ou do quarto, conforme vocês queiram chamar. Os mistérios gozosos ou mistérios da alegria são aqueles: a anunciação de Nosso Senhor Jesus Cristo, a visita
a Isabel, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a apresentação dele no templo e, finalmente, a perda e encontro de Jesus discutindo com os doutores, que antigamente eu pensava que eram doutores de toda espécie, inclusive médicos, mas não era não, eram os doutores da lei que se consideravam donos da palavra. Donos da palavra. Eles é quem entendiam de Deus, ninguém mais entendia, inclusive Jesus, que essa foi uma das razões da crucifixão de Jesus, é isso? A crucifixão de Jesus teve razões políticas, econômicas, sociais e religiosas. Políticas porque ele começou a falar em justiça social. Isso incomoda ou não os poderosos? Incomoda. Justiça social, o povo ser mais escolarizado. Isso incomoda. Eu estou falando daquela época, viu, pessoal? Daquela época. Incomodava. Os romanos queriam dominar o mundo. O Império Romano queria dominar o mundo, era quem dominava Jerusalém naquela época. Pois bem, razões políticas, então. Ele quer se tornar rei. Ele quer se tornar rei. Só que o reino que Jesus queria implantar no mundo é totalmente diferente desse que nós conhecemos. Então, já falei, razões sociais, políticas, econômicas. Econômicas, claro, ele era um homem de partilha. Jesus era um homem de partilha, que, aliás, aquele milagre da partilha dos pães e dos peixes, vocês sabem muito bem que a Bíblia é muito metafórica. Surgiu uma criança com 5 pães e 2 peixes, mas, nas entrelinhas, provavelmente tenham surgido mais pessoas com um peixinho, mais um pãozinho ali, mais um não sei o quê, mais um não sei o quê. Juntaram tudo e abasteceu todo mundo. Abasteceu todo mundo. É porque eu não quero extrapolar o nosso tempo, mas uma vez eu fui a uma missa aqui em Natal e chegou a hora do ofertório. Só 3 pessoas, era uma missa de dia de semana, só 3 pessoas foram para o ofertório. E ficaram assim umas 20 sentadas. Aí o padre olhou e disse: protesto. Todo mundo vai participar do ofertório. Aí olhou, inclusive, para mim: o senhor ia dar quanto aqui? Eu disse: X. Divida esse X por mais 3 pessoas. Eu, pá. Eu estava com dinheiro trocado nessa hora. Bancário, não é isso, Evânio? A gente... dinheiro trocado. E assim fizeram as outras pessoas. Resultados: todos participaram do momento do ofertório. Pois bem, os mistérios luminosos. O que é que são os mistérios luminosos? A vida de Jesus. A vida de Jesus enquanto peregrino. Jesus era peregrino. Ele veio à terra para peregrinar, para servir. Ele mesmo disse: eu não vim para servir. Perdão, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele veio trazer o serviço, sobretudo o serviço do amor e da caridade, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Pois bem, então, os mistérios luminosos é o batismo de Jesus no Rio Jordão. Ele batizou-se por humildade, que ele não precisava disso. Era o batismo de Jesus no Rio Jordão. Parece que saiu aí, Evânio? Não, eu tirei, mas volto, só um instante. O batismo de Jesus no Rio Jordão, que ele batizou por simples humildade. E foi uma das revelações do Pai, dizendo que ele era o Messias, não é? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ouvi-o na hora do batismo de Jesus. Pois bem, depois veio o primeiro milagre dele nas bodas de Caná, transforma água em vinho, um vinho saborosíssimo que ninguém sabia de onde veio. Depois veio a própria missão dele, Jesus pregando em toda a Galiléia, em toda a Judéia. Depois veio
a transfiguração. É um dos episódios mais bonitos que eu acho. Porque na transfiguração, lá no Monte Tabor, com licença, foi mostrada não só a glória de Jesus, mas a nossa glória futura. E eu vou dizer uma curiosidade muito interessante, que o nosso eminente padre aqui da paróquia de São Camilo de Léles, o pároco era Normando Pinhataro Delgado, gostava muito de dizer: o ser humano faz parte da Santíssima Trindade. Você vai dizer, peraí, mas a Santíssima Trindade é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E Jesus não era Deus e não era homem? Então o gênero humano faz parte da Santíssima Trindade. Isso significa salvação. E salvação é como dizia o nosso pároco, Padre Valtair Lira Lucas, na missa de ontem aqui, salvação, muita gente pode discordar, mas é uma questão de opção. Se a pessoa se afasta do Espírito Santo, não quer nada com as coisas de Deus, com a caridade principalmente, meu amigo, qual é o plano de Jesus? Salvar a todos, por isso que ele veio para cá. Se fosse para salvar meia dúzia de privilegiados, ele tinha ficado lá, tinha chamado, vem cá, e vocês aqui, vocês vão entrar no céu e a terra fica por lá. Mas não foi assim que ele fez. Pois bem, então, os mistérios luminosos, a missão de Jesus, a transfiguração. Pois bem, então veja que mistérios bonitos. Aí vem os mistérios dolorosos. Eu confesso que esses mistérios dolorosos, eles, sim, pelo amor de Deus, entre os mistérios luminosos, a instituição da Sagrada Eucaristia, a transubstanciação, a transformação de um pedacinho de pão desse tamanho no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Rapaz, isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito séria. Na hora que o padre diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, Jesus está ali, em corpo, sangue, alma e divindade. Então, esta comunhão que a gente recebe é de extrema responsabilidade. Essa comunhão é como o padre... Meu Deus, como é o nome daquele padre que tem aquele programa na Canção Nova? Meu Deus, esqueci agora. Ele diz, essa Eucaristia a gente tem que levar para a vida. Ali não é só uma bolacha que a gente comeu, não. Pois bem, os mistérios dolorosos, eu confesso que me deixam muito angustiados esse mistério. Eu, na Semana Santa, realmente eu me abalo. Porque, primeiro, porque Jesus foi morto, né? Por uma injustiça tremenda. Até mesmo Pilatos queria soltar Jesus. Pilatos não queria matar Jesus, não. O povo foi quem disse, crucifica-o, crucifica-o. Você, veja bem, eu tenho horror à injustiça, sinceramente, eu fico... Às vezes eu faço um esforço tremendo para perdoar algumas coisas que eu vejo. Porque existe dois tipos de perdão, individual e coletivo. Às vezes a gente vê várias pessoas fazendo aquilo outro, não sei o quê. Essas pessoas merecem orações também, conforme o que Jesus nos pediu. Não é que a gente concorde com as atitudes delas, mas merecem orações também. Aí vem a pergunta, será que essas pessoas vão se salvar? O catecismo da Igreja Católica é pródigo em dizer que existem caminhos de salvação que só Deus sabe. Não adianta nós humanos dizermos aquele vai se salvar e aquele não vai, porque os caminhos da salvação só quem conhece é o nosso Deus. Bom, os mistérios dolorosos. E os mistérios gloriosos? Os mistérios gloriosos, sim, me trazem alegria. Me trazem alegria, principalmente a alegria da ressurreição, ascensão ao céu, assunção de Nossa Senhora. E muita gente pergunta,
Com que corpo nós vamos ressuscitar um dia? Resposta que está no Catecismo da Igreja Católica. Um corpo glorioso. Um corpo glorioso. Ninguém sabe se eu vou ter essa mesma cara aqui, essa cara feia que eu tenho, se você vai ter esse mesmo rosto, esse mesmo cabelo, esse mesmo braço, essa mesma perna. É um corpo glorioso. E será um mundo novo. A salvação, eu estava lendo essa semana num livro isso. A salvação não é uma continuação dessa vida aqui, não. A salvação é um mundo novo. Eis que eu farei tudo novo. A partir daquela parábola que uma senhora casou-se com 7 irmãos, eu não vou entrar em detalhes, porque você já sabe, né? Todos 7 morreram, aí os fariseus maldosamente vieram perguntar a Jesus: com qual desses 7 ela vai ficar na vida eterna? Jesus disse: a vida eterna não tem nada a ver com isso aqui, não, meu filho. O que é que você está pensando? Pois bem, então estamos caminhando, né? Agora, qual é a próxima figura que você tem aí, nosso amigo Evânio? Muito bem. Eu teria muito a falar, mas vamos parar um pouquinho. É como a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo que Deus diz está na Bíblia. Tem até um evangelista que termina lá o evangelho dizendo: Cristo fez muito mais do que isso que está escrito aqui. Se nós fôssemos relatar tudo que Jesus fez, precisaríamos de compêndios e mais compêndios e mais compêndios e mais compêndios. A Bíblia é a palavra de Deus, mas toda a palavra de Deus não está ali. Por quê? E onde está essa outra palavra de Deus que não está na Bíblia? Está na vida, meu amigo. Tem muita gente hoje que está manifestando a palavra de Deus através de suas atitudes, através do seu trabalho, na hora que você atende bem um cliente, na hora que você faz uma caridade. E caridade não é só você dar uma moedinha ali na esquina, não. Às vezes existe um amigo seu que está precisando de um conselho amigo, um colega de trabalho seu que está sobrecarregado, você já terminou o seu serviço há muito tempo, por que não ajudá-lo? Não, porque eu já fiz o meu, eu vou já para casa jantar. Que é isso, rapaz? Tenha calma. É outra atitude. Você deixar de xingar os outros motoristas no trânsito. Tudo isso são atitudes cristãs. São atitudes cristãs. E eu vou terminar com uma mensagem de Nossa Senhora. No meu programa de rádio, todos os dias eu lia uma mensagem de Nossa Senhora e comentava. Quantos minutos já? Meu Deus do céu, 30, 40 minutos já, não é isso? Alô, Evânio? Oi, 40 César. minutos já, meu caro? Meu caro, em torno de 35 minutos, tá bem? Mas nós estamos com 54 irmãos, todos estão bem concentrados, ouvindo, né? Você fique à vontade. Logo após a sua conclusão, aí a gente volta se alguém desejar fazer alguma pergunta, mas você vai ter um intervalo para respirar, tá bem? Essas perguntas só não vão fazer como os fariseus e os saduceus faziam com Jesus, pelo amor de Deus, viu? Que ali eram perguntas mesmo. Não, sim, os irmãos gostam eles vão perguntar as curiosidades e você vai gostar. Se também não tiver a resposta no momento, fica para outra oportunidade. Pois não, então, mensagem de Nossa Senhora. Queridos filhos, olho para vocês e os convido. Retornem a Deus, porque Ele é amor e por amor enviou-me para conduzi-los no caminho da conversão. Retornem a Deus. Isso é muito sério. Nós recebemos muito esse convite de retorno a Deus durante a quaresma. E quando está se aproximando o advento também, volta o apelo. Por que não retornarmos a Deus? Não, mas eu já sou de igreja, eu já sou um cara puro, não sei o quê.
nós sempre podemos ser melhores em alguma coisa. Sempre podemos dar mais um passo em direção a Deus. Nada nos impede. Então, aqui diz, Maria, retornem a Deus. Abandonem o pecado e o mal. Nós vimos no Evangelho, na missa de ontem, como foi que o mal entrou no mundo. Através de um inimigo. De um inimigo, a criação de Deus, já dizia ontem o padre Valtair também na nossa missa de 11 horas, a criação de Deus foi perfeita. Tanto é que na Bíblia tem, e Deus viu que tudo era bom. E era bom mesmo. Ele criou tudo. Quando chegou na vez do ser humano, ele não disse, faça-se o homem, não. Ele pegou o barro com as próprias mãos e nos moldou. E soprou nas nossas narinas. E depois deu uma companheira ao homem. E não havia o mal no mundo, não existia o mal no mundo. Que é assim que vai ser o novo céu e a nova terra, que eu falei aqui há pouco tempo. Não vai mais existir o mal. O que é o céu? É a ausência do mal. Todo mundo é honesto, todo mundo é sincero um com o outro. O que um diz, você pode acreditar. Não existe maldade, não existe falcatrua. Então, abandonar o pecado e o mal é nós procurarmos nos aproximar do bem. Pecadores nós somos. Injustos nós somos. Qualquer um de nós. Que a palavra justiça, no sentido cristão, tem uma acepção muito maior do que no direito, por exemplo. Justiça é tudo que você faz de bom. Você está sendo justo. Não é só um juiz batendo um martelo e dando uma sentença. Não é isso. Então, abandonem o pecado e o mal. Até Padre Vilela, eu acho que muitos de vocês conheceram o Padre Vilela aqui de Candelária, ele dizia que o santo é o pecador que procura se aproximar de Deus. O santo é o pecador que procura se aproximar de Deus. Sim, aqui só um adendozinho. Eu falei em Padre Vilela, me veio uma frase que ele gostava muito de dizer, que eu nunca esqueci. Nós temos que ler a nossa Bíblia todo dia. Por quê? Vou dizer agora. Um livro fechado é um amigo que cala. Um livro aberto é um amigo que fala. Um livro rasgado é um amigo que chora. Padre Vilela sempre disse isso nas suas pregações. O que é mais que Maria Santíssima disse? Decidam-se pela santidade, e a alegria reinará, e vocês serão as mãos estendidas neste mundo perdido. A santidade é uma decisão. Quem quer ser santo começa a praticar justiça neste mundo. Não precisa esperar morrer, não precisa esperar não sei o quê. Agora, aqui tem um mistério, viu? Estou terminando já. Aqui tem um mistério. Tem gente que passa a vida inteira rezando, fazendo justiça, fazendo caridade, e outro que se converte em 6 meses. Passa apenas 6 meses como cristão, fazendo bem. Ele terá a mesma salvação de quem passou anos trabalhando no bem. Aquela parábola daqueles vinhateiros, uns foram chamados às 6 horas da manhã, outros às 9, outros ao meio-dia, outros às 5 da tarde. Quando chegou o dono da vinha, pagou uma moeda de prata a cada um. Isso significa que Deus não olha tanto para o fator tempo, para o fator temporal. Ele olha muito para as atitudes e sinceridade. O homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. Às vezes, aquela pessoa que teve uma vida cristã de apenas 6 meses foi muito mais sincera do que aquela que teve muitos anos dentro da igreja, querendo dar exemplo, querendo não sei o quê, que tem muita gente que vai para a igreja para se ostentar.
para parecer. Tem muita gente. Mas não é essa a igreja que Jesus pregou. Jesus pregou uma igreja de justiça. De justiça. Vamos lá. O que foi mais que eu disse? Papapá. Desejo que sejam oração e esperança para aqueles que não conheceram o Deus do amor. Obrigada por terem atendido ao meu chamado. Eis aqui uma grande responsabilidade nossa. Sejam oração e esperança para aqueles que não conheceram o Deus do amor. E muita gente ainda não conhece Deus. Uma pessoa não conhecer Deus não é só saber que existe uma Bíblia, que existe um broche como esse que eu estou usando aqui, com um crucifixo, não. Pelas atitudes. Tem gente que ainda não conhece Deus, e isso é responsabilidade nossa de cristãos. Antes do Concílio Vaticano II, essa responsabilidade era mais dos clérigos, dos padres, dos bispos. Não existia nem diaconia permanente naquele tempo. Era só diácono para ser padre mesmo. Então, é isso. Onde é que está a outra figura, o Evânio? Aqui é a mensagem, né? O senhor termina é com a uma mensagem. responsabilidade nossa levarmos Jesus para as pessoas. E levar Jesus, a gente bebe da fonte, mas também leva a água da fonte para as pessoas. Como? Precisa eu pegar um microfone, ir lá para o centro da cidade, subir num caminhão, atenção, vou pregar a palavra de Deus. Precisa disso? Não. Pelas atitudes da pessoa, pelas atitudes. Você conhece logo quando uma pessoa é cristã, porque a gente fala do que o coração está cheio. Está na Bíblia isso. Quem se der o trabalho de procurar, pode procurar. A gente fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, você vai mostrar Deus às pessoas. Mas se o coração está cheio do mal, meu amigo, aí é um trabalho nosso. Aí é um trabalho nosso. Olha, muito obrigado. Eu disse a Evânio, quando ele me convidou, que eu sou um falador inveterado. Eu falo demais. Quem chegar perto de mim, desculpa a expressão, lascou-se. Porque eu sou de conversar do começo ao fim e ainda sobra assunto. Evânio, amigo velho, muito obrigado. Eu não sei nem se eu sou digno e merecedor desse seu convite. Só para o senhor fechar, né, só a palestra, o homem rezando o terço. O terço nos ajuda a buscar a santificação, o terço nos fortalece. O que o senhor diz sobre essa sua experiência e essa sua devoção à Nossa Senhora e o compromisso que o senhor tem de rezar o terço, né? De levar a Jesus através do terço, para o senhor concluir. O terço é a oração por excelência. O terço é uma das orações mais assim. Eu não gosto de dizer poderosa, não. Eu não gosto de dizer isso, não. Mas é uma das orações que mais nos aprofunda do cristianismo. O homem cheio do espírito de oração, ele é um homem que vai fazer o bem. Então, o Santo Terço é uma das orações mais preferidas, não só de Maria Santíssima, não só de Jesus, mas da própria Igreja. Pronto, não sei se respondi. Outra pergunta, que eu sei que o senhor ia falar, e os diversos terços, né? Existem vários terços. Existe o terço de São José, o terço da Misericórdia, o terço de Santa Teresinha. Se o senhor quer falar alguma coisa rápida sobre esses terços. Não, existem vários terços, mas todos convergem para um terço só. É como um rio que tem vários afluentes e recebe águas de vários outros rios. Nós temos, por exemplo, o rio Amazonas, né, que recebe
águas do Rio Negro e tal. Então, esses outros textos, eles são muito válidos, desde que a figura central seja Jesus. E eu acho que sim. Todo texto, qualquer que seja ele, o nosso pensamento é Jesus. Nós somos cristocêntricos. O nosso mestre é Jesus. Então, existe o texto da misericórdia. O texto da misericórdia, o próprio Jesus pediu a Santa Faustina para rezar esse texto. O texto da providência, eu rezava muito na Rádio Rural esses dois textos. Texto da misericórdia, texto da providência, o texto de São José. Existe, por sinal, nós estamos em um ano recomendado pelo Papa para nós dirigirmos mais, termos mais devoção com São José. Tem o texto de São José. Eu já ouvi falar que tem o texto dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Esse eu nunca rezei, não. Então, todos esses textos convergem finalmente para um texto só. E isso depende muito da nossa fé. Se a pessoa está rezando qualquer que seja o texto com fé, que, aliás, eu queria até falar outro assunto que eu não falei aqui, é a maneira da pessoa rezar. A pessoa tem que rezar não de forma dispersiva, olhando quem está com roupa bonita dentro da igreja, quem está bem penteado, quem está não sei o quê. Você tem que saber o que é que você está dizendo em cada palavra das suas orações. O texto tem esse perigo. A gente começa a rezar Ave Maria, se dispersa. Não. É para ser rezado com devoção, com humildade, porque Deus também não é nosso empregado, não. A gente não pode chegar para Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o quê. Padre Fábio de Mello disse em um de seus programas um dia desse que ele, palavras dele, viu? Ele não pede mais nada a Deus, ele quer estar com Deus, mas ele não pede mais nada. Porque tem gente que acha que igreja é uma caixinha de pedidos, é para você ir para lá para pedir, 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 pedir. Eu acho que nós temos muito o que agradecer. Exemplo, o fato de nós estarmos aqui agora não é um motivo de agradecimento? É. Nós chegamos até aqui. Hoje é o amanhã que tanto nos preocupou ontem. Nós estamos todos aqui, finalmente. Eu vou... só um instante, César, por favor. César, o texto da Mãe Rainha, né, essa espiritualidade, e quando você falava, eu trago, né, a gente busca a santidade de todos os dias no nosso texto quando a gente oferece contribuição ao capital de graça. Isso faz parte da espiritualidade do texto da Mãe Rainha. Então, nós, homens, que rezamos o texto, devemos implantar o capital de graça. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais com os outros irmãos. Outra coisa importante que a gente tem no nosso texto, né? No texto que a gente reza a nossa Mãe Rainha e oferece, é porque a gente confia que ela nos ajuda, ela nos educará, ela nos transformará e ela nos ajuda na missão. Então, são as três graças da espiritualidade também, né, da Mãe Rainha, ou seja, é na aliança de amor, né, e que a gente tem aliança com a mãe, que a gente tem a graça de abrigá-la, a graça do abrigo espiritual, a graça da transformação interior e a graça da fecundidade. Então, o texto, como o senhor bem falou e mencionou a importância da ação, nós rezamos porque a gente confia que o texto vai nos fortalecer, vai nos dar esse alimento para a gente ser aquilo que o senhor tentou dizer, né? Ser justo, ter ações, amar o próximo, saber perdoar. E tudo isso nós oferecemos à nossa mãe através do capital de graça. Eu trouxe isso que era para fechar, né, a sua palestra com a nossa espiritualidade. Se o senhor tiver mais algumas complementações, né, a gente, né, agradece. Se não, o senhor tem um intervalo e a gente retoma
logo que o senhor alguém desejar fazer algumas perguntas para o senhor. Não, eu não tenho mais nada a dizer. E, ao mesmo tempo, parece até uma contradição. Tenho e não tenho, porque se eu começar a falar aqui de novo, meu amigo, eu não vou deixar nem vocês tomarem água. Aliás, eu estou com um copo d'água aqui do lado, eu vou já tomar um pouquinho, mas, por enquanto, eu não tenho mais nada a dizer. Okay. Então, muito obrigado, amigo, irmãos. Tivemos aqui no momento, estamos com 52 irmãos, né? O senhor vai ter um intervalo, e agora a gente encerra esse momento, né? Que é com a mãe, com seu divino filho, abençoe-nos, Virgem Maria. Obrigado.